90.7 do YouTube Rádio Band News Goiânia. Abraçando o Santiago Matos. Tiago pergunta aí pro Gonei se ele sabe como sintonizar a TV Brasil Central na TV fechada e nos canais pagos por aplicativo. Aliás, eu vou me comprometer aqui a trazer uma fala oficial de alguém da TV Brasil Central para tirar essas dúvidas, né? Porque não é todo mundo que tem a TV aberta em casa. Muita gente tem TV por assinatura. E a TBC também está inserida na Oi TV, está inserida, se não me engano, na NET. Então tem vários canais de televisão que você pode acessar a TV Brasil Central. Presidente, outra preocupação também, eu trabalhei lá na TV Brasil Central 6 anos. E é uma TV de uma penetração maravilhosa. Só que a gente tem aquela questão do sinal prejudicado em algumas cidades. Você tem um tempo ali, você faz um trabalho ali público, você convoca ali uma licitação, às vezes demora 2, 3 meses para poder regularizar. Como que está essa questão do sinal da TV Brasil Central? O estádio Goiás inteiro será alcançado com as transmissões. Como que está essa questão, presidente? Tiago, desde o início das nossas negociações, das nossas conversas com a televisão Brasil Central, essa também era uma das nossas preocupações. E tivemos a garantia do presidente, do Reginaldo Júnior, que isso seria resolvido e que nós teríamos aí, igual você colocou, em todo o estado de Goiás nós teríamos o sinal da televisão Brasil Central. Mas, paralelo a isso, eles têm também um aplicativo, que é o aplicativo da televisão Brasil Central, que vai possibilitar o torcedor, ou no smartphone, ou na televisão, também ver esse jogo através do aplicativo. Isso nós estamos falando, é bom a gente diferenciar isso, e se você quiser também a gente pode dar dados com relação à diferença entre TV aberta, entre o streamer, entre o YouTube, essas situações todas, para que o torcedor possa se familiarizar com isso também e ter maior facilidade na hora de escolher o jogo do qual ele está querendo ver. A plataforma que ele terá acesso ao jogo, né? Exatamente. Então, assim, existe também, nós fizemos um contato com todos os nossos presidentes de clubes, dos clubes nossos filiados, que vão participar do Campeonato Goiano, no que tange a esse sinal, se esse sinal está chegando nas respectivas regiões que nós vamos estar trabalhando no Campeonato Goiano. A informação que eu tenho é só que em Goianésia nós temos um probleminha de sinal que eles já estão corrigindo e que em Anápolis também estava com alguma dificuldade, mas que a televisão está trabalhando em cima. Então existe um comprometimento do presidente, lá, o Reginaldo Júnior, de que isso vai ser solucionado e todo o nosso torcedor vai ter a oportunidade de estar vendo esses jogos tranquilamente na televisão Brasil Central. E é um negócio, Tim, que é fundamental, né? Porque, assim, por exemplo, Goianésia é uma cidade de uma estrutura, né? Até empresarial, é uma cidade riquíssima, Goianésia é maravilhosa, e é uma cidade que tem uma ligação histórica com o futebol, inclusive sendo vice-campeã goiana contra o Atlético no ano da pandemia. Então o sinal tem que estar em boas condições. Anápolis nem se fala, né? Tá do lado de Goiânia. Então, assim, é um negócio muito bacana, até porque a TV Brasil Central é nossa, né, Tim? Claro. A gente tem uma televisão 100% goiana fazendo a transmissão de um campeonato goiano. Olha que negócio bacana. Bacana demais. Tomara que o presidente da TBC consiga expandir, né, esse alcance para que mais torcedores tenham possibilidades aí de assistir o campeonato goiano, ter acesso aos jogos, que é muito importante e é um campeonato muito promissor, né? Estava conversando com o Ronei aqui, eu estou na expectativa muito grande pela qualidade desse campeonato em todos os sentidos. Já dando aqui a boa tarde, né, e os parabéns para o presidente Ronei. Agora, presidente, eu quero fazer uma colocação em cima de uma situação que a gente debateu muito aqui e eu queria ver qual o posicionamento da federação, o que a federação pensa a respeito disso. Nós debatemos aqui uma possível volta das duas torcidas. Você vê essa possibilidade ainda nesse campeonato goiano? Qual que é a visão da federação? Se é a favor, se é contra? Como que vocês pensam se tem essa possibilidade ainda nesse campeonato goiano da gente ter aquela carga mínima, né? Não é voltar meio a meio, né? 50%, como diz o estatuto, 10% para o clube visitante, principalmente nos clássicos, que são os jogos que estão nesse momento com torcida única. Bom, só voltando atrás um pouquinho na questão da importância, o Thiago tocou num assunto bacana, que é o porquê que pesou muito a nossa escolha pela televisão Brasil Central. Exatamente em cima disso. Ele é uma TV local, é uma TV do goiano, e o campeonato goiano é do goiano, né? Então a gente teve essa preocupação.
Se vocês se atentarem, igual você se atentou e já viu o VT de chamada do Campeonato Goiano, realmente ficou muito bonito. Ele envolveu ali o piqui, ele envolveu a pamonha, ele envolveu o golzinho de rua, ele envolveu o x-tudo, coisas do goiano. Isso que é importante para a gente. Então a gente quer exatamente isso. E assim, o torcedor goiano e vocês também da imprensa podem ficar tranquilos que a qualidade técnica não vai perder em hora nenhuma para o que foi apresentado, principalmente em jogos do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a nossa preocupação também existia com relação a isso, e a gente fez constar em contrato que a federação ia ficar responsável pela produção desses jogos, e nós estamos contratando o que há de melhor para que possa ser feito essas transmissões. As pessoas que estão sendo contratadas são aquelas pessoas que faziam efetivamente jogos da Seleção Brasileira, jogos do Campeonato Brasileiro, para a TV Anhanguera e também para o Sport TV ou que seja para outra emissora. Teve Então, procura de outras emissoras também? Tivemos, o que eu estava te explicando, o Campeonato Goiano hoje é um produto bem interessante que está no mercado. Então, assim, só complementando isso e para tirar essa preocupação, Thiago, e valorizar ainda mais essa parceria que nós fizemos com a Televisão Brasil Central. Com relação à sua pergunta, Tim, é uma pergunta complicada, difícil, a gente tem que analisar isso com muito carinho, com muita tranquilidade, né? Saber se a volta disso seria em qual praça esportiva. Eu, particularmente, acho que a gente tem que fazer um trabalho, sim, tentar fazer um trabalho para tentar voltar essas duas torcidas. Mas isso não compete a mim, eu não posso definir isso, a gente tem que ter a garantia, principalmente dos órgãos de segurança, que para a gente tomar uma decisão de convocar uma nova reunião sobre esse tema, a gente tem a garantia de que os órgãos de segurança vão nos dar essa certeza, vão nos dar essa garantia de dar segurança ao nosso torcedor, que é nossa principal preocupação. Eu vejo assim, eu não acho que seria legal a gente correr um risco desse em estádios pequenos, em estruturas pequenas. Eu acho que para a gente tomar uma decisão dessa de torcida única, de duas torcidas, eu acho que nós teríamos que ter uma praça que tivesse condição de atender e receber essas duas torcidas, né? A gente tem dificuldade nas praças esportivas que a gente tem hoje, da logística disso, de setorização principalmente, e isso a gente tem que estudar com muito carinho. Nós temos que saber se as praças esportivas que nós, de repente, a gente vai levar isso adiante para discutir isso com os órgãos de segurança, com o governo, com a Polícia Militar, com todos aqueles, com o Ministério Público, com todos aqueles que seriam envolvidos nessa situação, a gente teria a condição de dar para eles essa garantia de que os estádios têm condição, que a estrutura vai ser boa, que a logística vai ser boa. Então, assim, é um assunto que a gente tem que debater ele com mais calma, mas é um assunto que interessa realmente e que eu acho que a gente tem que debater futuramente. Vonei, mas não dá para copiar o Campeonato Brasileiro, que o visitante ele tem 10%? Isso já faz parte dos regulamentos, né, Borginho? Isso a gente já tem no regulamento. O que eu estou querendo dizer é que não compensa, de repente, a gente arriscar. Se o órgão de segurança pública nosso aqui fala que não dá essa condição, o exemplo foi o jogo do Corinthians, que a gente teve um problema, inclusive, que teve que ir para a Justiça, foi para o STJD. Então, assim, baseado em quê? Baseado no que os órgãos de segurança locais estão colocando. Óbvio que em alguns jogos a gente vai entender que não tem essa necessidade. Vamos supor que vamos fazer um jogo Goiânia e Atlético. A gente não vê necessidade de cumprir o que está determinado no termo de ajuste de conduta. Não é mais um jogo igual Vila e Goiás. O próprio Atlético e Goiás hoje já é uma preocupação para nós, que já se criou essa rivalidade, né? Grande, né? Então, assim, a preocupação nossa maior é com relação àquilo que determine o que tem de acordado e o que determina os órgãos de segurança. O que você colocou aí, as praças esportivas para acontecer esses jogos, teria que ser um Serra Dourada. E um Serra Dourada, melhorado, né? Um Serra Dourada com setorização. Assim, ele organizado, né? Coisa que a gente exatamente, não com tem setorização, hoje. Com acesso mais sinalizado, né? Com um plano de ação bem feito, juntamente com os órgãos de segurança, com a Polícia Militar. Então, assim, hoje eu vejo, se a gente for tentar voltar,
essa questão, para a gente ter um poder de convencimento e, de repente, trabalhar isso com os órgãos competentes, eu acho que a gente teria que ter um plano bem feito e no caso, no Serra Dourada. Mas você vê essa possibilidade ainda na sua gestão do Serra Dourada encaixar nesses ajustes? Olha, eu vejo, eu acho que sim, eu acho que a gente pode ir trabalhando isso aos poucos, a gente pode ir criando esses projetos, trabalhando, eu particularmente, eu já conversei muito com o secretário, com o pessoal que administra o Serra Dourada, da importância da setorização, já foi feita alguma coisa com relação a isso, e aí eu acho que é possível sim, Borja, eu acho que a gente pode começar a pensar nisso, obviamente, volto a dizer, sempre com muita responsabilidade e sempre com muita, ouvindo muito aqueles órgãos que de repente a gente está envolvido e que a gente está trabalhando em conjunto. 1h36 da tarde agora, debate das feras, recebendo hoje o presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Freitas. Mande a sua mensagem, 629-9980-8807 e também pela live do YouTube, Rádio Band News Goiânia. Debate das feras, oferecimento, Pasta Rosa Serviços, guerra total às pragas urbanas. Ligue agora, 3091-5050, não tem praga que aguenta. Semaco Home Center, você compra pisos e revestimentos com preços imbatíveis e ainda ganha um rejunte a cada 5 metros quadrados. Semaco Home Center, solução para sua casa e construção. E Texas Beef Premium, nova loja na cidade de Inhumas. Atendimento, qualidade e preço de atacado para você. Não perca mais tempo. Veracruz 1, Veracruz 2, Parque dos Buritis. E também agora na cidade de Inhumas, Texas Beef Premium, uma verdadeira delícia. Presidente, em cima dessa questão ainda, o mais estudioso tem questionamento, também tem pergunta para o senhor. Não seria uma incoerência? A incoerência não é da federação. A federação, ela apenas está respeitando uma decisão judicial. A incoerência seria daqueles que são responsáveis pela segurança pública, Polícia Militar, Ministério Público, que foi quem propôs essa ação de torcida única. Nós recebemos aqui em 2022 a torcida do Flamengo na Serrinha, que é uma torcida 1 milhão de vezes maior que Vila, Goiás, Atlético, e não teve problema. A do Corinthians esteve no estádio Antônio Ascioli, esteve na Serrinha também, não teve problema, não teve risco. Foi antes do jogo que foi o problema, foi a grande questão, a grande ingresia. Mas na hora do jogo não teve briga. Recebemos aqui a torcida do São Paulo, também não teve problema. São torcidas assim, muito maiores e muito mais perigosas do que a nossa realidade local. Se a polícia garantiu a segurança nesses jogos, ela também não estaria apta a garantir a segurança em Vila e Goiás, Vila e Atlético, Goiás e Atlético? Não seria uma incoerência, presidente? A gente dá conta de receber aqui torcidas que são as maiores do Brasil, as maiores do continente. E as nossas não têm segurança? É um negócio assim meio estranho, não? Eu acho que não. Eles devem ter as razões deles. Eu acho que tanto a Polícia Militar quanto o Ministério Público, eles sabem a preocupação que existe, principalmente com relação... não é aquele torcedor que é o torcedor de torcida organizada, é aquele vândalo, né? Aquele cara que vai ali para tumultuar. Então eles devem ter as razões. Eu acho que a gente não tem que só se preocupar com o jogo em si, com a estrutura do estádio em si. Existe também o pré-jogo, existe o pós-jogo também. Então a gente tem que preocupar com isso também. Rede social é um problema muito grave com relação a isso. Então, assim, eu acho que eles estão pautados em situações... É lógico que você a gente vai querer colocar em xeque uma rivalidade que existe, de repente, entre a torcida do Goiás e a do São Paulo, ou a do Goiás e do Corinthians, ou do Atlético e tal, e vice-versa. Mas a gente não pode deixar de dizer que existe uma grande rivalidade entre Goiás e Vila Nova, né, que é uma grande preocupação. Então, eu acho que eles devem ter as suas razões. Obviamente que, como você está bem colocando e pautando essas situações aí, a gente pode, num futuro, quem sabe, se a gente perceber que existe aí uma condição para a gente propor uma nova rodada de conversas, quem sabe se a gente tiver a promessa, como eu disse, de alguns setores que a gente possa fazer isso, vamos tentar fazer isso o mais breve possível. 1h40 da tarde agora, 1h40 em Goiânia, lojas TBT Mais, tudo em material escolar, escritório e também para o seu lar, decorações, utensílios e variedades para a sua casa. Lojas TBT Mais, você encontra de tudo. Goiânia e cidade de Anápolis, Nacional G3, falou em educação financeira, Nacional G3. Amigo, está com risco de busca e apreensão?
Ligue agora que a Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições sem ação judicial. 0800 888 3211. Emanuela Moda Íntima, revenda, fabricação própria, envio para todo o Brasil. Acesse o site emanuelamodaintima.com.br. E o Wintec, seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. Wintec, a sua escolha para lâmpadas de LED, multimídia, streambox e muito mais. Para acessórios automotivos, não tenha dúvida, Wintec, a mais nova marca da Windowblue, exige original, recuse imitações. Gernézer Paulo, presidente da federação, ao vivo com a gente aqui no Esporte em Debate. Qual a sua pergunta? 1h41. Primeiro, uma boa tarde ao Ronei, uma boa gestão a ele, né, que ele tenha sucesso aí à frente da Federação Goiana de Futebol, até porque o sucesso da federação, ele naturalmente implica no sucesso do futebol goiano. Ronei, os estaduais, eu imagino, não sei se você pensa dessa forma, eles passarão por duras batalhas no futuro, e para mim num futuro próximo, especialmente com essa ideia da criação de ligas. Eu tenho para mim que os estaduais serão os primeiros alvos destas ligas, até porque você sabe disso há muito tempo, se sonha, pelo menos na elite do futebol brasileiro, com um campeonato brasileiro de ano todo, vamos dizer assim. Você vê esse risco? Você não vê esse risco? Para você, qual é o futuro dos campeonatos estaduais? Giliese, boa tarde, obrigado pelas palavras. Então, Giliese, isso aí já é um motivo de preocupação pessoal minha lá atrás, principalmente na criação daqueles, antes dessa criação das ligas, daqueles movimentos que tiveram aí recentemente. Eu entendo também que existe uma pressão por trás de repente, televisão, alguma coisa nesse sentido, para efetivamente estar aí, eu não digo nem acabar com os regionais, porque eu acho que isso é uma situação meio complicada e que eu acho que a gente não pode nem pensar nessa hipótese, mas de uma redução grande nos campeonatos estaduais, reduzindo o calendário que a gente tem hoje. Nós já temos uma briga muito grande. Esse ano nós tivemos que rebolar aí para adequar o calendário e arrumar uma forma de disputa dentro daquilo que nos atende, dentro daquilo que nos foi passado em termos de calendário. Então, assim, eu entendo como você que a gente vai ter, sim, uma dificuldade muito grande nos próximos anos com relação a isso, porque vai vir uma pressão maior, mas não creio que a gente vai lutar com braços fortes aí para que a gente não possa deixar, principalmente, que manche e que acabe essa competição tão importante que a gente entende que é para os campeonatos estaduais. 1h43 da tarde agora. Ô Marcelo, você tem essa impressão também que tem uma pressão, né, para que os campeonatos estaduais pelo menos sejam reduzidos? Eu vejo que a pressão é para acabar com os campeonatos estaduais. Se dependesse do eixo Rio-São Paulo, os estaduais já teriam acabado há bastante tempo, principalmente por boa parte da mídia. Eu vejo muita gente falando, no futebol europeu... A pressão é para acabar ou reduzir o campeonato goiano, seria para aumentar as outras competições, caso brasileiro e competições internacionais. Para você equalizar o nosso calendário com o calendário europeu. A grande vantagem, em cima do que o Marcelo colocou, é que nós temos aí um suporte hoje, um suporte que é da CBF e também das grandes federações. A Federação Paulista hoje, ela não compactua com isso de maneira alguma. Então, você fala o eixo Rio-São Paulo, mas nós estamos falando de outras situações, não das federações. A Federação Paulista, ela é a favor do estadual, porque o dela é lucrativo, né? Com toda certeza. E nós temos que fazer com que o nosso seja também. Então essa que é a nossa luta para que a gente possa fortalecer o campeonato mais ainda e ter o apoio aí dessas grandes entidades para nos fortalecer. É porque assim, muita gente, inclusive da imprensa do eixo Rio-São Paulo, imprensa nacional não existe, mas o estudioso já citou isso aqui. Todos nós somos da imprensa nacional. É a imprensa do eixo Rio-São Paulo, né? Aí você junta lá Belo Horizonte e junta Porto Alegre também. Eles querem colocar o calendário brasileiro como é, por exemplo, na Espanha. Só que, gente, o Brasil é um país com dimensões continentais. A Espanha, você viaja a Espanha todinha de trem em 2 dias. No Brasil aqui você tem dentro de Goiás lugares que ficam a 13, 14 horas de carro. São Domingos dá 14 horas de carro daqui de Goiânia.
Então a gente está falando de um estado que tem tamanho de Portugal, né? Como que você pega um futebol que tem aí mais de 3 mil equipes hoje, filiadas? Não, eu acho que ela em torno de 800 equipes. 800 equipes, coisa pra caramba. Como que você pega um futebol com 800 equipes filiadas e acaba com o campeonato estadual? O que, por exemplo, o Goianésia, o Iporá, o Aparecida... Não, eu imagino que eles vão também, fazer né, presidente? Isso que eu tô falando, e o desemprego na questão dos atletas, classe, ele vai aumentar demais, né? Não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma. É isso que o Thiago falou, é muito importante. Hoje a gente tem aí suponhamos que 800 clubes, e aí vamos fazer conta. Nós temos 20 na primeira divisão, 20 na segunda, 20 na terceira, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Então vamos supor aí que num total aí vamos atingir 100 clubes. O que nós vamos fazer com os outros 700 equipes? Né? Então isso é uma discussão grande e eu tenho certeza que aquilo que eu falei, as entidades maiores, elas não vão deixar isso acontecer e tem o nosso respaldo. 1h46 da tarde agora, tem pergunta de ouvinte, mas antes eu falo para você da Rainha da Borracha. Pensou em borracha? Fale com a Rainha, sua parceira em mangueiras industriais, hidráulica sob medida, correias planas, PVC, PU Borracha, instalação e vulcanização 24 horas para a tua empresa. Seu distribuidor Gates, liga agora para a Rainha da Borracha, 3231-9000, 3231-9000, só ótica. A maior e melhor ótica do Centro-Oeste do Brasil, Avenida D, Setor Marista, Estrela Galícia. Eles fazem cerveja a fogo lento, receitas que levam até 30 dias, com longo tempo de maturação, para que você tenha uma cerveja única. Estrela Galícia, a cerveja incomparável. Casa do Marceneiro, tudo mesmo, uma seleção de ofertas para você. Center Pisos, porcelanatos, pisos, revestimentos e acabamentos. Tudo em liquidação para você. Todo estoque da loja com preços inacreditáveis. E Drogaria Atlântica, preço bom em medicamentos e perfumaria. A receita certa da sua saúde. Pergunta interessante aqui do nosso ouvinte. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Nosso ouvinte, Enio Silva. Wellington Xavier também fez uma pergunta boa. Tiago, pergunta aí para o Gunei se a Federação Goiana vai cobrar melhorias nos estádios gramados dos clubes do interior. Tem estádio, acomodação para torcedor, que é uma verdadeira vergonha. É uma preocupação para esse ano, presidente? Não tem dúvida, Tiago e ouvinte. Uma das primeiras determinações foi que a gente pudesse fazer uma vistoria ampla em todos os estádios que vão comportar os jogos do Campeonato Goiano. Elegemos aí 4 pilares para a gente poder trabalhar em cima disso. Primeiro, gramado, vestiário, iluminação e estrutura para a imprensa. Então, toda essa situação nós estamos trabalhando. Óbvio que não vai dar para fazer, a gente não pode também botar a faca no pescoço e exigir isso de imediato. Vai demorar aí um espaço de tempo, mas estamos trabalhando nisso. Foi contratado um engenheiro para fazer vistoria em todos os gramados, para dar um suporte para as equipes. Ele visitou e foi pessoalmente em todas as praças esportivas, deu esse suporte. Estamos enfrentando alguns problemas ainda, porque está chovendo muito, né? Todo o estado de Goiás está chovendo muito e a gente entende que de repente isso não vai ser possível verificar já nas primeiras rodadas do Campeonato Goiano, mas foi feito um trabalho muito bom em Catalão, foi feito um trabalho em Goianésia, foi feito um trabalho em Iporá e também no que tange a outras estruturas também, pintura, estruturação para receber vocês da imprensa, mas a gente precisa de um tempo maior e colocar uma exigência maior também para os clubes que vão participar das nossas competições. Então, eu vi nos últimos dias, Thiago, bem rapidinho. Sim. Eu vi nos últimos dias a movimentação lá em Umas, Ronei, porque a federação fez vários questionamentos sobre o estádio Zico Brandão, que há muito tempo não disputa a Série A. E esse envolvimento do pessoal lá, eles deram conta de se adequar para disputar logo nesse início aí o Campeonato Goiano? Marcelo, assim, 100% ainda não. Hoje mesmo nós estamos lá com o pessoal lá, acompanhando, vistoriando, porque nós fizemos muitos pedidos de melhorias. Lá é o que mais preocupa? A princípio, é a praça que sim, mais preocupa. Em termos de Porque estrutura, eu vi sim. essa notícia tem uns 20 dias, aí eu vi a movimentação lá, a mobilização do pessoal de por isso que eu perguntei ao Ronei. Foi feito muita coisa, estamos terminando hoje lá os bancos de reserva, a gente fez um projetinho para eles lá para melhorar os bancos de reserva, está sendo melhorado.
Então, assim, essas adequações nós vamos estar colocando gradativamente. Não dá para a gente chegar e pedir tudo de uma vez. Vamos fazer aos poucos, dentro daquilo que a gente entende que eles podem fazer e que a gente pode estar ajudando também, mas a garantia e o compromisso que a gente faz é que nós vamos estar cobrando isso constantemente. E assim, é uma evolução de campeonato para campeonato, né? Não adianta você também, torcedor, às vezes você vai lá em Goianésia, eu queria uma arquibancada de mármore. Não é assim, amigo, né? Tudo demanda tempo e dinheiro. Tudo demanda tempo e dinheiro. E, infelizmente, Tim, Marcelo, presidente, Gernézer, Paulo, amigo 20, os nossos times aqui do interior que disputam o Campeonato Goiano, 80% deles só tem um Campeonato Goiano, né? Acabou o Goianão, acabou o calendário. Goiânia, por exemplo, agora que é o time da capital, acabou o Campeonato Goiano, não tem outra competição, não tem outro faturamento. Não sei se garantir vaga na Série D. Mas é só ano que vem. Ano que vem ainda, é só ano que vem. Então, assim, esse ano o calendário do Goiânia, por exemplo, ele acaba no mês de março. Esse ano acaba. A não ser que ele chegue na final da competição, né? Então, assim, como que você vai cobrar um investimento aí de 200, 300, 400, 500 mil reais para uma equipe que não tem calendário o ano todo, né? É um problema. Ou não, Tim? Claro, é um problema sim. A gente sabe o quanto é caro o futebol, né, presidente? Então, eu imagino que realmente não seja fácil para essas equipes. O que eu vejo e imagino, a equipe, a partir do momento que ela está numa divisão de acesso, ela já tem que estar pensando nessa situação. Porque a partir do momento que você disputa a divisão de acesso, você tem a possibilidade de chegar na Série A. Você tem o risco do então, acesso. Antecipar algumas situações. Então, os times que vão disputar, por exemplo, esse ano a divisão de acesso, eles já têm que pensar nessa questão da melhoria do estádio, porque ela tem a possibilidade de chegar na primeira divisão para 2024. E em cima disso que você está falando, eu acho que é bom mencionar também, exatamente a nossa preocupação era essa. Antigamente não tinha terceira divisão. E aí o time chegava, qualquer um time chegava na divisão de acesso. Eu sou um exemplo disso lá com o Real. Eu disputei a primeira competição e já subi no primeiro ano, sem condição nenhuma para estar disputando uma primeira divisão. Então essas experiências que a gente trouxe, e aí quando a gente criou a terceira divisão, ela passou a ser um filtro, né, para que esses clubes não pudessem chegar numa primeira divisão sem estrutura nenhuma. Né, agora resta cobrar, exatamente como você falou. Vamos fazer o Conselho Técnico da Divisão de Acesso esse ano, já vamos, porque ali todos os 8 clubes que vão entrar naquela competição, eles estão propensos a chegar na primeira divisão, claro. Né, como o Yuma chegou, como o Goiânia chegou. Então, a gente vai ter sim essa preocupação e, obviamente, olhar esses estádios que, porventura, possam ser os estádios da primeira divisão. Presidente, eu confesso que eu tenho uma preocupação grande. Eu fui em Itumbiara agora na campanha política, eu fiquei assim, revoltado com o que fizeram com Itumbiara. Eu sei que não é papel da federação, mas o que a federação ela pode fazer do ponto de vista administrativo para evitar que novos Itumbiaras, né, surjam aqui no futebol goiano? Itumbiara é um time campeão goiano, que caiu na mão de grupo de empresário, que tirou o Itumbiara da cidade. O Itumbiara não está jogando em Itumbiara. Fizeram um acordo com a Prefeitura de Bom Jesus, o Itumbiara não joga no JK. Um time que é um patrimônio da cidade, né? E é um grupo de empresário, igual o Borginho fala às vezes, nem toda a SAF é boa. Né? Tem SAF que arrebenta, tem SAF que é de empresário pobre, SAF é pra gente rica, mas tem pobre que pega. Essa SAF mesmo é lá do Rio de Janeiro. A SAF do Itumbiara... A gente viu aquela do Figueirense. Borginho, você tem mais dinheiro que a SAF do Itumbiara. Hein? Os caras lá não pagaram jogadores, problemas com alimentação gravíssimos, né? Jogadores reclamando de falta de alimento. E para piorar tudo, o time está perdendo o link, né? A conexão que tinha com a cidade. Que a prefeitura, no caso o prefeito, não acreditou com as pessoas que estavam gerindo essa empresa. Esse caso preocupa a federação, presidente? Só que a gente tem que saber distinguir as coisas. Veja bem, a preocupação da federação e aí é na proteção e no amparo dos nossos filiados. Sim. Isso, quando surgiu essa conversa deles fazerem essa movimentação toda, essa transferência, nós alertamos e muito a diretoria do Itumbiara. Para eles tomarem cuidado com relação a isso, olhar direitinho o que estava acontecendo, porque... O que foi feito com o Itumbiara hoje, e eu alertei, inclusive, não só a diretoria, como também o poder público, o prefeito municipal, que ora estava assumindo lá a administração do município. Olha, eles vão, é o que você colocou, acabar com o Itumbiara. O Itumbiara hoje, ele não joga mais em Itumbiara. O Itumbiara hoje, por uma questão de briga lá interna lá, o Itumbiara hoje, com essa administração, ele tem um dono. O Itumbiara hoje tem um dono. E isso, a diretoria atual deixou isso acontecer.
Porque ela participou de assembleia, foi feita uma assembleia. Para acontecer tudo isso, é convocada uma assembleia e os associados, as pessoas responsáveis, têm que aprovar isso. E eles aprovaram isso, então hoje o Itumbiara Esporte Clube tem um dono. E aí, com esses problemas que tem lá, esse dono tem autonomia desde que cumpra a legislação e que faça adequação à questão de transferência de cidade. Ele pode muito bem pegar o Itumbiara e transferir ele para Bom Jesus, né? Ele pode pegar o Itumbiara e transferir ele para outra cidade. Então é o que você falou, é uma situação complicada, mas a diretoria foi amplamente alertada do que poderia acontecer com o Itumbiara. 1h56 agora, a Léo Máquinas tem promoções exclusivas. Venha aproveitar. Se acabar de Baquita, 1.450 watts, apenas R$460. A mais forte da categoria. Léo Máquinas, a sua concessionária Baquita. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. E Bater Shop, gente, olha que promoção maravilhosa. Bateria Bosch parece 10, Blazer EcoSport, 24 meses de garantia, só R$398 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, ligou, pediu, chegou, 3295-2525, 3295-2525. Ô, presidente, a gente tá falando aqui de Itumbiara, que praticamente acabou com o futebol, e a gente tem aqui a pouco, a gente falou de um Serra Dourada. Qual a possibilidade de terceirização do Serra Dourada? Ela é possível isso acontecer? Se tem alguma coisa em andamento? E qual a posição da federação? Vamos falar então da posição da federação. Eu acho isso muito difícil por a gente conhecer o que o Serra Dourada tem hoje, o que teria que se gastar no Serra Dourada para colocar o Serra Dourada em condições de uso. A gente conhece muito bem o Serra Dourada, então a gente sabe que teria que ser um gasto muito grande. Já foi até sugerido, proposto para que a federação pudesse assumir o Serra Dourada, a administração do Serra Dourada, mas existe uma série de fatores em cima disso aí que eu particularmente não teria coragem de encarar. Primeiro, que é um gasto muito grande, e segundo, que hoje, com os clubes que têm as suas próprias arenas, é muito difícil os clubes saírem dos seus espaços, onde ele tem o comando ali, e passar para um estádio como o Serra Dourada, que ali ele não tem o comando da situação, ele não é dono dos bares, né? Ele não é dono, de repente tem que se contratar um número maior de quadro móvel para poder fazer funcionar, ao passo que não, ele está lá com o Atlético, por exemplo, está lá com a Cioli lá, que tem a sua estrutura funcionando já, que é funcional, o bar é seu, né? Então, assim, para se trabalhar com uma terceirização do Serra Dourada, teria que ser um projeto muito amplo, e transformar ele, de repente, numa arena multiuso. Aí sim a gente teria condição disso. Mas para isso teria que ter um investidor muito grande e pôr muito dinheiro em jogo. Mas chegou alguma coisa para a federação, em relação àquela informação que a gente deu, de que aquela empresa, a W Torre, que cuida do estado do Palmeiras, teria interesse nessa apropriação, nessa negociação com o Serra Dourada? Nós só ficamos sabendo. Agora sim. Nós só ficamos sabendo através de vocês da imprensa também. Mas oficialmente nada, né? Nada. Mas aí, se não tiver uma situação como essa, uma terceirização, a federação teme pelo Serra Dourada ficar ali sem utilização nenhuma. Não tem dúvida nenhuma, a gente teme sim. Tanto é que hoje, no passado, a gente trouxe muitos jogos da seleção brasileira para cá. Como é que a gente vai pensar hoje em chegar lá na CBF porque o presidente é passivo disso, o Edinaldo. O André tem um bom relacionamento e ele sabe da importância que é, de repente, a gente trazer um jogo da seleção brasileira ou um jogo importante para cá. Como é que a gente vai pensar nisso? Não tem nem como pensar em propor, porque a gente sabe que não tem hoje, o estado de Serra Dourada não tem a mínima condição de nosso receber. Palco, da forma como está, nosso maior palco, que é o Serra Dourada, não deixa de ser um prejuízo para a federação também, né? Não tem dúvida nenhuma. A federação hoje... o pessoal fala que a federação tem dinheiro e tal, eu comecei lá a ver agora o tanto que é difícil. E a responsabilidade que a gente tem de fazer um grande campeonato goiano, que é o carro-chefe nosso, para a gente arrecadar dinheiro que é suficiente para a gente bancar a estrutura nossa funcionando ao longo do ano. Presidente, o Caiado, né, o nosso governador, ele já provou que ele é um governador sensível ao futebol, né? Tanto que ele está fazendo algo aí que outros não fizeram. Ele está colocando a TV estatal, a TV pública, com investimento, presidente do Goiânia, das equipes do interior aí soltando foguete, porque é um dinheiro que ajuda demais, paga folha, 1, 2 folhas para algumas equipes.
o Vila, o Goiás e o Atlético sendo valorizados também, né? Não seria talvez o caso de procurar o governador para que, por exemplo, o estado de Serra Dourada fosse o palco dos 2 jogos da final? E aí forçasse também uma reforma emergencial? Porque assim, eu não concebo isso. Ano passado a gente teve uma final, Goiás e Atlético, os 2 jogos não chegou a 20 mil pessoas. Isso é um absurdo, gente. O Campeonato Goiano merece casa cheia, 38 mil pessoas, 35 mil pessoas. Não poderia ser uma saída também para uma reforma imediata do Serra Dourada? Aproveitando o gancho seu também de falar do governador Ronaldo Caiado, a gente também não pode deixar de mencionar o Daniel Vilela, né? Que o Daniel é o vice-governador, desportista, nos ajudou muito nessa condição na condução desse processo da transmissão pela TBC. Vejo sim, Thiago, assim, só que a gente tem que ser acionado e tem que ter vontade que eu digo assim, dos próprios clubes também, de querer sair das suas arenas, dos seus estádios, para que a gente possa reivindicar isso, né? Então, assim, eu acho que a gente pode trabalhar em conjunto, a gente vê boa vontade do governo estadual, a gente vê boa vontade, principalmente do Daniel como desportista, e a gente pode sim, quem sabe, tentar provocar aí já tem um compromisso já de uma boa reforma lá. Mas vamos trabalhar em cima disso porque a gente acha importante. 2:02 da tarde agora, o Indoblue, a película transparente que protege até 90% contra o calor, pode ser usada no seu carro ou na sua casa. Exija a linha escura Window Premium. Original sempre é bom, né, gente? Recusa imitações. O Indoblue, película com muito mais transparência. Venha cobrar a sua fornecedora de aço em Goiás. 3237-1010. Unitintas. Alô, Goiânia e região. A Unitintas tem os melhores produtos e soluções quando o assunto é pintura imobiliária e automotiva. 6 lojas em Goiânia com atendimento especializado. Unitintas, pintando as cores da vida. E Provenda. Blue Life, apartamentos em condomínio clube, 2 quartos, área para churrasco, academia com ar-condicionado, piscina climatizada e muito mais. Pertinho do Hospital de Urgência de Aparecida. Mude de vida, planeje-se e compre o seu AP. Provenda.com.br. Daqui a pouco tem mais perguntas aqui do Tim, do Marcelo Borges, do Gernézer Paulo. Sua pergunta também. Faça mais estudioso, pode fazer. 2:02. 2:02 em Goiânia. Eu gostaria de algumas perguntas, né, ao Ronei. Ronei, você falou da questão a gente falava daquele ponto do desafio do estadual. Isso aqui é uma visão minha, talvez seja até minoritária, acredito que seja, mas eu acho que a fórmula do Campeonato Goiano, dos últimos anos, aí nós estamos falando de décadas, ela é uma fórmula que trabalha contra o campeonato, ao meu ver, pelo seguinte fato. Para mim, a federação, ela dedica um percentual muito grande do campeonato, normalmente na faixa de 60%, 70%, a uma fase que vale muito pouco. Como essa, por exemplo, que você tem 12 times para classificar 8. Então, ao invés de você ter emoção na parte de cima da tabela, que é onde estão os melhores times, os principais jogadores, para mim a federação investe em emoção em quem vai ser o 7º, em quem vai ser o 8º, em quem não vai se rebaixar. Então eu defendo, para mim, o Campeonato Goiano deveria adotar os pontos corridos, porque ele começa valendo, ele já começa importante para os principais clubes. Eles sabem que nessa fórmula aí, se eles ganharem 2 jogos, empatarem 2, ganharem 3, provavelmente eles estarão classificados. Então não precisam fazer força máxima num pontos corridos para poderia fazer. Eu já conversei isso com o André, mas agora a federação está sob o seu comando. Como é que você vê a possibilidade do Campeonato Goiano ser disputado por pontos corridos? Ela é real ou a possibilidade dela é praticamente inexistente? Geleza, vamos por partes. Aquilo que nós colocamos antes, que a gente também não pode deixar de desvalorizar o clube do interior. Eu acho que nós temos aí o clube do interior que vai entrar nessa competição e vai jogar 11 jogos dentro dessa forma e vai jogar somente 11 jogos. 11 jogos nesse sistema agora, quarta e domingo, se você analisar bem, ele não vai jogar 3 meses. Não vai dar 3 meses e olha, 3 meses não, eu estou sendo muito afoito. Eu acho que esses 11 jogos, que é a primeira fase, nós vamos estar acabando isso aí rapidinho. Então, imagina se a gente fosse criar alguma coisa nesse sentido,
pensando em mudar algum outro tipo de forma. Nós pensamos várias vezes, nós analisamos várias situações para poder adequar isso. E aí eu vou chegar no ponto que é o ponto principal em cima da resposta que eu quero te dar. Para a gente conseguir isso que você está propondo, que é o ideal, que eu também entendo que é o ideal, nós temos que pensar em reduzir a quantidade de clubes no Campeonato Goiano. Então não dá para se fazer, não tem fórmula nenhuma, não tem Cristo nenhum que consiga fazer pontos corridos com 12 clubes participando, baseado no calendário que nós temos. Não teria data suficiente. Não tem data para a gente fazer isso. Por quê? Você precisaria de 24, né? Por que eu te falo isso? E aí nós temos que valorizar. Porque nós temos, graças a Deus, um Goiás na primeira divisão, nós temos um Vila Nova e Atlético disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro. Nós temos a Aparecidense na Série C, nós temos um calendário para as nossas equipes na Série D. Então, assim, é humanamente impossível. Pode ser algum campeonato regional que consiga fazer isso aí no estado, no Brasil, mas pode ser um campeonato que não tenha nenhum participante nessas divisões principais do Campeonato Brasileiro, porque é estudado diuturnamente a questão do calendário. E o calendário vem imposto para nós em cima das competições nacionais, das competições internacionais, tipo Libertadores, Sul-Americana, a própria Copa do Brasil. Então, assim, nós não temos essa condição, a não ser que a gente venha, num futuro próximo, aí, analisar e pensar na redução da quantidade de clubes participantes do campeonato da primeira divisão. 2:06, o mais estudioso faz mais pergunta daqui a pouco, Marcelo Borges e Tim também. Gente, mande mensagem, participe, mande aí o seu recado, mande a sua pergunta também. Ronei Freitas, ao vivo, com a gente aqui no microfone Band News do FM 90.7, presidente da Federação Goiana de Futebol. Alô, Pedro de Lara, tá ligado com a gente, TBC transmite o Goianão no YouTube e Facebook. Um abraço. Tem transmissão também? YouTube e Facebook? No YouTube, aqui tem as transmissões da TBC. Eles vão fazer no canal 13, que é canal fechado. 3.1. 313, é 13.1? Isso. Na NET, canal 520, também. E no aplicativo TBC Flix, que eles têm um aplicativo que vai ser divulgado isso também, que onde o torcedor pode entrar nesse aplicativo, sem contar, e depois eu precisava ter um espaço para a gente divulgar também as outras plataformas que nós vamos ter do Campeonato Goiano. Tem o DAZN também, que é o DAZN e a própria FGF TV. Muito bem. 2:07 da tarde, daqui a pouco tem muito mais para você. Debate das férias até 3 horas, na maior emissora do Centro-Oeste brasileiro. Oferecimento Estrela Galícia, a cerveja incomparável Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Acesse vedacil.com.br. Fricó, receita de deliciosos momentos. E Center Pisos, preço baixo, entrega rápida em todo o estado de Goiás. Grande estoque para você. 2:08 da tarde, hora certinha. Goiânia, 2:08 agora. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Não perca mais tempo procurando um lugar para passar o seu aniversário. Se você quer reunir a turma para comemorar mais um ano de vida sem ter dor de cabeça com a organização, eu te garanto que o melhor lugar é o Aquários Restaurante. Lá está rolando uma super promoção de aniversário com descontos progressivos. Quanto mais convidados, maior o desconto no valor da sua conta. Para mesas com mais de 10 pessoas, o Aquários te dará R$100 de desconto. E a partir de 20 pessoas, R$200. Para saber mais, entre em contato através do Instagram deles, que é @Aquários Restaurante, e aproveite essa promoção. Ao sair pela cidade, com os amigos pra me divertir, quando bate aquela fome... Pensou em sanduíche de verdade, pensou Come Quieto. Desde 1986, a mais tradicional sanduicheria goiana. Sanduíches tradicionais e gourmet, sucos, cremes, milkshakes, batatas e pratos executivos. Empresa 100% goiana. Não cobramos taxa de serviço. Come Quieto, o lanche da cidade. Come Quieto, da cidade. Já pensou no seu carro muito mais bonito, prático e confortável, com acessórios que só carros de alto padrão têm? Venha conhecer a Wintec.
a marca de acessórios automotivos de mais qualidade do Brasil. Com a sua inovadora linha de produtos, a Wintec te permite uma rápida interação do seu celular com o seu automóvel através dos nossos streaming box. A Wintec tem para você também diversos modelos de lâmpadas de LED, multimídias, produtos para o cuidado da aparência do seu carro e muito mais. Para acessórios automotivos, escolha a Wintec, a mais nova marca da Window Blue. Olá, como vai? Preste atenção. Pensou Semarco, pensou casa e construção. Olá, como vai? Pintou promoção. Pensou Semarco, ganhou mais a construção. Aqui o básico é economizar. Do começo ao acabamento, tudo em um só lugar. Aqui o negócio vai te agradar. Super prazo e preço baixo pra você realizar. Olá, como vai? Preste atenção. Pensou Semarco, é preço baixo e construção. Férias do Esporte! Oportunidade, liquidação de ano novo Center Pisos. Todo o estoque da loja em liquidação. O maior shopping de porcelanatos e acabamentos tem o maior estoque da região. Tudo à pronta entrega. Na liquidação é preço baixo e parcela em até 12 vezes sem juros. A entrega é super rápida. Entregamos em todo o estado. É só ligar 62 3588 4554 ou WhatsApp 62 991 63 9090. Liquidação de ano novo Center Pisos. Rainha da Borracha. Há mais de 2 décadas atendendo o mercado nacional com as mais diversas aplicações. A Rainha da Borracha é distribuidor da marca Gates, a marca mais confiável do mundo em correias e mangueiras. Pensou em correias e mangueiras? Fale com a Rainha. A Rainha da Borracha. 3231 9000. 3231 9000. A máquina parou, precisou consertar. Pedacinho entra em campo, tá resolvido, rapá. Bomba, comando, mangueira, conexão. Um pedacinho na jogada, é só ligar que tá na mão. Serviço do bom, solução em vedação. Pedacinho, de Goiás para o Brasil. Pedacinho, de Goiás para o Brasil. Componentes hidráulicos é na Vedacil. Pedacinho, de Goiás para o Brasil. Albino Construtora, uma marca forte em Goiás. 20 anos de tradição, amizade e o melhor atendimento. Construções em geral, reformas, obras residenciais, industriais, prediais. A Albino Construtora tem. Faça seu projeto com agilidade e segurança. Ligue agora ou passe um WhatsApp 30 87 36 30. Albino Construtora, uma história de sonhos realizados. O móvel que mais combina com sua personalidade e imprime ao seu cliente muita confiabilidade. Do simples ao requintado, a qualidade é garantida. Shopping do Escritório, móvel na sua medida. 982289000, ligue já. Shopping do Escritório, a gente entrega, é só ligar. 982289000, vire fã. Shopping do Escritório no Instagram. 982289000, ligue já. Shopping do Escritório, a gente entrega, é só ligar. 982289000, vire fã. Shopping do Escritório, segue a gente no Instagram. Rato e barata, formiga e toda praga. Afasta o cliente da empresa da gente. Pra mudar essa história é só chamar a Pasta Rosa. 391 50 50, não tem praga que aguentar. 391 50 50, não tem praga que aguentar. Pasta Rosa Serviços, excelência no gerenciamento de pragas urbanas. 391 50 50. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Alô, meu Brasil querido, agora 2h14 da tarde, 2h14 em Goiânia. Hora certinha para você ligado aqui no microfone esportivo da Band News, recebendo hoje ao vivo o presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronê de Freitas. Alô, Luiz Margarido, obrigado pela audiência. Brenner Araújo Vilanovense mandou mensagem. Wellington Costa perguntando aqui de duas torcidas, o presidente já falou. Arthur Edivar de Atleticano está com a gente também, obrigado pela audiência. João Batista Ferreira também está ligado, de Catalão vindo a gente, dizendo que o craque vem forte para essa temporada.
Alô, Pedro Silva, obrigado pela participação. Roberval Atanásio também tá ligado. Leandro Amaral, obrigado pela audiência. Murilo Costa, Gilberto Barbosa de Moraes de Jataí, muito obrigado pela audiência. Alô, Pablo Vieira, Geusimar Borges, um abraço aqui para Maria, também está ligada com a gente. O Baltazar Esmeraldino, muito obrigado pela audiência, perguntando sobre gramado e iluminação. O presidente já comentou também. 12h15 da tarde agora. Gernézer Paulo, faça mais um questionamento, mais uma pergunta aí, meu querido. Você que tem muitas perguntas aqui para o presidente Ronei Freitas. 12h15, esse é o momento. Sim, eu quero fazer mais uma. Ronei é oriundo do futebol do interior, né? Foi dirigente do Real. Hoje eu vejo as equipes, o futebol, ele é praticamente inviável para os times do interior. O formato do futebol profissional. Basicamente, as equipes do interior vivem de prefeitura. Dificilmente elas conseguem ter uma outra vida. Como que era possível fortalecer as equipes do interior? Já que normalmente o que elas têm de calendário, com raras exceções, são 3 ou 4 meses por ano. Como dar um calendário anual a essas equipes, fazer com que elas existam o ano inteiro? Ou isso já é uma causa perdida, as equipes do interior estão condenadas a serem times de verão aí pelos próximos anos, pelas próximas décadas? Bom, Gerlias, é uma pergunta interessante e boa de responder também. Obviamente que a gente tem que respeitar aquilo que a gente tem em termos do próprio calendário da federação, em termos de competições profissionais. Criar-se novas competições, eu acho que isso é inviável, até porque a gente já tentou isso e não tem a aceitação dessas equipes. A preocupação deles é muito grande, porque para você hoje pensar em registrar um contrato, no mínimo você tem que fazer um contrato de 3 meses. E aí já começa a gerar a preocupação desses clubes, porque vai ter que recolher os impostos e pagar essas dívidas e tal. Então isso é um negócio realmente que a gente tem que ter essa preocupação. Eu imagino que principalmente essas equipes do interior buscar as suas vagas nas competições nacionais. Eu acho que a gente eles têm que ter esse pensamento. A própria federação ela já tira algumas despesas dos clubes com relação ao nosso projeto comercial para poder ajudá-los nessa situação. Eu imagino hoje, as pessoas não fazem conta disso, aliás, mas para você ter uma noção hoje daquilo que a gente paga para um time do interior, eu acho que beira aí, independente da cota de TV, deve beirar aí R$250 mil, só de ajuda que a gente faz. Hoje uma hospedagem fora de uma delegação de futebol para 28 pessoas, que é o que nós pagamos, ela não sai por menos de R$10 mil, nas condições que a gente coloca, que são os melhores hotéis, a melhor alimentação. Então, assim, isso faz com que esses clubes possam tirar essas despesas das suas planilhas, dos seus orçamentos e contratar a qualidade técnica. Por quê? Porque a gente já ficou provado que o nosso torcedor gosta de qualidade técnica, ele vai no estádio. Se ele está indo no estádio, a receita do clube vai estar aumentando. E aí, obviamente, nós vamos ter um campeonato com mais qualificação, com mais qualidade técnica. Então, a preocupação nossa maior existe com relação a esse calendário local, sim, e também uma valorização maior, e aí é onde eu quero trabalhar, Gelias, que eu acho que esses clubes do interior, eles possam trabalhar com a base, trabalhar com o calendário de base, ou seja, nós temos um campeonato sub-20 hoje que tem 2 divisões, primeira divisão, segunda divisão, nós temos um sub-17 hoje que tem 2 divisões, primeira divisão e segunda divisão. Então, assim, eu acho que eles poderiam aproveitar ao máximo essa condição para trabalhar essas competições de base, investir nessas competições de base no segundo semestre, para que eles possam aproveitar já esses jogadores, porque o Borginho foi jogador de futebol. Eu entendo assim que um atleta de 17 anos, se ele tem qualidade, ele vai jogar no profissional, ele tem que jogar no profissional, se ele tem qualidade, né? Então, assim, aproveitar ao máximo, trabalhar a base para que eles possam, já na montagem da equipe, para a outra temporada, já aproveitar ali meia dúzia de jogadores que vão ralar a bunda, né, que vão ali ralar a bunda pelo clube. Por quê? Porque foi formado lá no clube. Então, eu acho que esses clubes, principalmente que a partir do momento que nós não temos esse calendário para oferecer uma condição melhor para eles trabalharem,
seria investir na base e trabalhar principalmente os campeonatos de base. 12h20 da tarde, debate das feras, FM 90.7, YouTube, Rádio Band News Goiânia, oferecimento, liquidação, Ano Novo, Center Pisos, a maior liquidação da história. Aproveite, ligue agora, 3588-4554, 99163-9090. Saga Nissan, quem conhece fica fã. Residencial Porto Seguro, em Senador Canedo, Vendas, Castel, Urbanismo, 98304-1812. Unos Kids, o novo colégio melhor a cada dia. Nacional G3, negocia sua dívida, ligue agora, 0800-888-3211. Léo Máquinas, a sua concessionária Maquita. E a Acetona Cruzeiro, a mais famosa do Brasil, produzida em Goiás há mais de 60 anos. Eu queria perguntar pro Ronei a questão da arbitragem. Se a arbitragem goiana, hoje o quadro de arbitragem te preocupa ou não. Eu vejo essa questão dos árbitros estar muito acostumado hoje em dia com o VAR, e nessa primeira fase até que por menos que eu saiba, não teremos VAR. E se teremos VAR no Campeonato Goiano, e a partir de quando, Ronei? Tim, não me preocupa, eu tenho uma confiança muito grande no nosso quadro de arbitragem, fizemos uma grande pré-temporada agora, participamos ativamente, demos toda a estrutura necessária. Eu olhei nos olhos desses árbitros, eles estão envolvidos com a competição, eles estão motivados para a competição, então assim, isso não me preocupa. É lógico, se você me perguntar hoje, administrativamente falando, você tem medo de alguma coisa, igual eu sou um profissional do futebol, para realizar uma competição? Eu não tenho medo, hora nenhuma, de promover um campeonato, não tenho dificuldade, hora nenhuma, de organizar uma tabela, um regulamento e tal. Agora, a questão da arbitragem, realmente, ela é preocupante porque não depende da gente. Ali está um ser humano, né, está uma pessoa que está ali trabalhando, e de uma coisa eu posso garantir, são todos honestos, a gente coloca a mão no fogo por todos eles. Obviamente que eles podem errar, né, mas nós estamos dando toda a estrutura necessária para que eles possam estar aperfeiçoando mais ainda a questão das regras. Vão haver reclamações? Vão haver reclamações. Vai haver erro? Vai haver erros. Mas nós estamos trabalhando principalmente para dar uma condição boa para a nossa equipe de arbitragem, para a nossa comissão de arbitragem. Com relação ao VAR, estamos trabalhando também na questão de patrocínios, para que a gente possa tentar, já nas rodadas ainda iniciais que eu digo, da primeira fase do Campeonato Goiano, a gente colocar isso em prática, até porque o custo é muito caro. Para vocês terem uma ideia hoje, um custo de uma transmissão de um VAR hoje num jogo de Campeonato Goiano, ele beira aí R$30 mil. Então a gente tem que ter esse cuidado também, e estamos buscando recursos para isso, para que a gente possa dar essa tranquilidade. Também que não tem estrutura para receber o VAR, né, Ronei? Sim, com certeza. Isso pesa, aí você tem no jogo, deixa de ter... Mas não seria uma solução, por exemplo, você já tem a transmissão ao vivo, você tem um suíter ali com a transmissão da TBC. Não seria, talvez, uma forma de economizar, aproveitar as imagens da TBC? Mas isso vai ser uma grande transmissão? Mas isso já acontece, inclusive nos jogos do Campeonato Brasileiro já funciona assim, a Globo disponibiliza tudo isso, toda essa estrutura. O problema é o custo operacional e a empresa que tem o know-how de fazer isso, que é alto e, se não me engano, tem 2 empresas só no Brasil. Entendi, não tem nem concorrência, né? Presidente, uma outra situação é sobre os aplicativos. Você tem a TBC, o pessoal está muito envolvido e muito animado com essa possibilidade. Mas não é só a TV Brasil Central, né? O senhor citou aí que tem também o DAZN, que é um stream bacana, nacional, stream, né? Faz grandes transmissões, grandes coberturas, né? Muito profissional, fez inclusive a Série C, que o Vila Nova foi campeão agora recentemente, foi transmitido pelo DAZN. Sim. Então é uma empresa com portfólio grande, né? É uma gigante que chega para a transmissão do Campeonato Goiano. E tem a FGF TV também. Como funciona essas 2 transmissões à parte, né? Fora da TV Brasil Central? Bom, vamos lá, Thiago. Primeiramente, se a gente pegar a tabela do Campeonato Goiano, nós vamos estar trabalhando. Isso é bom o ouvinte ficar atento, porque nós vamos ter várias oportunidades para que ele possa escolher o jogo e ver o jogo e assistir. Todos os jogos serão transmitidos? Esse era um compromisso que eu tinha com o André, que a gente tinha de fazer todos os jogos. E com qualidade melhor, porque o ano passado nós fizemos todos os jogos, nós fizemos com a Eleven. Infelizmente, uma qualidade inferior. Dessa vez, não. Nós estamos trabalhando em cima disso, assumimos essa responsabilidade e esse compromisso. O jogo que não tiver na TV aberta, vamos supor que você pega a primeira rodada aí, que vai estar lá Vila e Goiânia, TV aberta. É o da TBC. O Atlético com o Grêmio Anápolis, a DAZN vai fazer. Todos os jogos que envolver times da capital, Goiás, Vila e Atlético, a DAZN vai fazer.
Lógico que tem a prioridade dos clássicos, que aí vai ser um clássico para TV aberta, outro clássico para a DAZN, mas a DAZN vai estar em todos os jogos de Vila, Goiás e Atlético. Isso é um ponto importante para nós, que dá essa qualidade e essa visibilidade que você está falando. E paralelo a isso, nós vamos estar trabalhando com a FGF TV, porque nós tínhamos o compromisso de fazer todos os jogos. E aí, como é que você ia fazer todos os jogos? Ia fazer pela Eleven? Não achamos interessante pela qualidade. Então, a gente resolveu enfrentar essa dificuldade e fazer tudo pela FGF TV. Então, aqueles jogos do interior, vou dar um exemplo lá, vai ter lá o Goianese Crack amanhã. A federação vai fazer através da FGF TV, no YouTube da federação, no próprio YouTube da federação. Então, o torcedor goiano vai ter todos os jogos do Campeonato Goiano. E ontem, eu não sei se eu posso falar isso aqui, Thiago, nós fechamos uma parceria interessante também, que envolvendo esses jogos que a gente vai fazer, que não estão na grade da DAZN e nem da Televisão Brasil Central, que era da grade da FGF TV, a FGF TV fechou uma parceria com o Mais Goiás. Então, o Mais Goiás também vai entrar nas transmissões através da sua estrutura, da sua plataforma, e eles também vão fazer um jogo por rodada desses jogos do Campeonato Goiano, que são os jogos que era da grade da federação. Seria pelo site, pelo YouTube ou pelo Instagram? Eu acho que, pelo que ele me falou, pelo Instagram. Pelo Insta? Pelo Instagram. Então, assim, é uma parceria boa também para o futebol goiano, vai dar uma visibilidade muito grande para a competição, e nós estamos muito confiantes que isso possa trazer os respaldos necessários e principalmente aquilo que a gente quer, que é aumentar a credibilidade do futebol goiano e o crescimento do futebol goiano. Pois é, 12h26. Ô Marcelo, é algo histórico, cara. Eu não me lembro aqui de um campeonato estadual. O Catarinense fez isso, mas fez com uma qualidade muito pequena, né? A federação fez através do Eleven também. A gente está falando aqui de transmissões com grandes profissionais, transmissões com muita qualidade técnica e todos os jogos do Campeonato Goiano sendo transmitidos. Incorporar todos os jogos pro torcedor, né? Isso daí aumenta o preço da camisa, o patrocínio master fica mais valorizado, o preço da placa, pro campeonato. o preço da placa, a visibilidade do campeonato, né? Então assim, cara, é algo histórico que a gente tá vivendo aqui para essa temporada. Tem o jogo da TBC, show de bola. Tem o jogo do DAZN, top. E tem o jogo da FGF TV. Todas as partidas do Campeonato Goiano serão televisionados. Qual o tamanho disso, Borginho? Para todos os gostos, né? Para todo mundo, né? Na verdade... Você gosta de um jogo mais pegado, tem o jogo do craque com Goianésia. Você joga um... Aí você fica lá bem atento. Bem atento. 90 minutos. Toma uma Estrela Galícia, que às vezes o jogo não é tão bom. Relaxado. Dá uma relaxadinha. De noite você tem o jogo da TBC. Então, assim, gente, coisa histórica. Fala mais, estudioso. 12h27. Fala, Fora. Eu só queria ver um ponto com o Ronei, especialmente sobre a transmissão da FGF. Eu imagino que a transmissão da FGF TV seja feita com profissionais goianos, né? Não que eu esteja aqui pedindo uma reserva de mercado, porque eu acho que isso é uma bobagem. Se a pessoa tem competência, ela trabalha. A DAZN eu sei que me parece que não vai trabalhar com profissionais aqui do estado. Eu falo dessa questão porque muitas das vezes eu vejo a falta de intimidade, sabe? Aí você começa a ver aqueles trem, ou Anapolina, ou Esmeraldino, ou Goianiense, né? Eles começam a trocar o nome dos times daqui, troca os apelidos, troca nome de estádio. Então, assim, fica ruim para a transmissão. Então, pelo menos a FGF, Ronei, as transmissões serão feitas com profissionais aqui do estado? Sim, com toda certeza, Gelias, com profissionais do estado. E aí, aproveitando o gancho seu, colocar uma novidade também, que isso vai valorizar muito a questão da TV aberta, da transmissão da TBC, porque é aquilo que eu falei anteriormente, a federação assumiu toda a produção e realização das transmissões. Nós tivemos a ideia e isso foi acatado e nós conseguimos fechar, nós vamos ter um comentarista de arbitragem de renome nacional para que possa dar um suporte também para a transmissão no geral e dar uma credibilidade maior. Esse comentarista de arbitragem não é local, é um comentarista de arbitragem nacional que está acertado, eu posso até divulgar o nome dele, que nós fechamos com o Márcio Rezende de Freitas, um árbitro FIFA, já apitou grandes competições. Ele estava na Itatiaia. Ele está ainda, nós vamos fazer uma parceria, alguns jogos ele vai conseguir fazer para nós, desde que não choque com os jogos da Itatiaia. Então ele vai trabalhar com a gente nesse quesito.
E estamos criando também algumas outras alternativas locais para que a gente possa ter o respaldo, principalmente nessa questão de arbitragem. A sugestão é boa, Geliese, e pode ter certeza que a gente já estava pensando nisso. 12h29, presidente, obrigado pela sua presença. Falo de coração, falo em nome aqui das Feras do Esporte, da Band News, que é a mídia número 1 do futebol goiano, sem dúvida alguma. Esse vai ser o melhor campeonato goiano da história, né? A gente está muito animado com a sua gestão, muito animado com a sua eleição. Parabéns também, né, pela medida. O André Pita hoje oficialmente foi anunciado como integrante permanente da equipe que vai comandar o futebol goiano. O Pita merece, né, Tim? Por tudo que ele fez pelo futebol, claro, né, pela experiência, só pelo mudou de relacionamento. lugar, né, presidente? O Roneira, braço direito e esquerdo, o André agora inverteu. Eu ia realmente tocar nesse assunto, Thiago, se você me permite, porque eu não conseguia me ver na federação como presidente sem ter ao meu lado uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que é o André. Então, assim, foi difícil convencê-lo a continuar lá com a gente lá, mas ele aceitou o projeto e graças a Deus eu vou ter a experiência ao meu lado, um respaldo da competência que ele teve ao longo desses 15 anos. Então, foi fundamental isso. Eu realmente me tiro um peso muito grande das costas, né, e me traz uma tranquilidade maior, porque a gente sabe que, como ele me teve como auxiliar, como ajudante, ele também não poderia me negar isso nesse momento. Então, o André está efetivado. O presidente jogou na cara do Pita, falou assim, eu te ajudei aqui, você não vai me ajudar, o desagradável? Você vai me abandonar agora? Agora? Foi com muito prazer, Thiago, a terceira portaria que eu assinei como presidente da federação, que foi essa nomeação do André a um cargo de executivo lá na federação. Então eu estou feliz com isso e a gente sabe do profissionalismo dele e vai nos ajudar muito. Eu só queria deixar, Thiago, uma outra situação que você colocou aí, com relação à importância que a gente tem. Muitas das vezes as pessoas criticam e falam, mas a cota de TV é pequena, a cota de TV não é suficiente, mas eu acho que os clubes e a gente também, e eu como pessoa de marketing também, eu analiso muito isso. O importante de tudo isso é a gente ter a visibilidade. Porque se eu não tenho a visibilidade, se eu não consigo fechar um contrato de TV aberta, ou que seja de streamer com a DAZN, ou que seja através da FGF TV, o nosso clube, principalmente o clube lá do interior, ele teria dificuldade de fechar o patrocínio dele. O que ele vai mostrar, o que ele vai oferecer para o patrocinador master? E hoje isso ajuda muito os times do interior. Hoje eu estive conversando com o presidente de clube, ele estava me falando que ele faz aí de repente 2 folhas de pagamento só com os patrocínios que ele recebe na camisa. Então, quando a gente tenta fechar algum acordo, mesmo que seja pouco dinheiro, que o CEP nosso, e aí a gente tem que discutir isso com mais tempo depois, porque a renda per capita nossa do estado é pequena, o CEP nosso não ajuda, nós não podemos fazer comparações com outros estados, essa coisa toda, mas a importância da gente ter uma TV por trás, que seja a Televisão Brasil Central, que seja qualquer uma outra em TV aberta, é fundamental para que a gente possa ter isso que nós estamos tendo hoje. A possibilidade dos nossos clubes ter essa visibilidade grande, de buscar patrocinador, de fechar patrocínios, de mostrar os seus atletas fora, né, a nível nacional, a nível internacional. Ontem a gente fez uma reunião muito boa com os atletas também, coisa inédita também. Nós fizemos uma reunião com todos os atletas ontem, onde a gente colocou várias situações com relação àquilo que a gente pretende fazer. E os jogadores gostaram dessa ideia do jogo 10h30, presidente? Alguns têm uma restrição, não com relação ao horário, mas com relação à programação que o clube vai fazer. Alimentação. Mas os clubes são profissionais e eles têm profissionais preparados para isso. E o mais importante que eu acho, a minha preocupação maior era com o desgaste físico, com o horário, né? Mas a gente vê que nesse período agora, Goiás passa e tem esse período chuvoso, então o clima vai ser um pouco mais ameno, né? E não teve restrição, assim, algumas situações colocadas só, mas todos eles aplaudiram e vamos, se a gente perceber que não vai funcionar, a gente dá a mão à palmatória e volta o jogo para as 16 horas sem problema nenhum. Muito bem. Obrigado, presidente. Sorte. Que seja uma data iluminada, assim como, né, até hoje tem sido iluminada a sua presença, a sua participação, a sua cota de ajuda para a federação e para o futebol goiano. Foi um prazer, foi uma grande entrevista. Eu estou muito animado, presidente. Amanhã começa o principal campeonato estadual da região centro-oeste brasileira. Grande abraço e conte sempre com a Band News. Presidente, um grande abraço. Obrigado pela entrevista. Um abraço a todos vocês, muito obrigado aos torcedores goianos também, que a gente possa ter um ano promissor
E como você colocou, um grande campeonato goiano, porque realmente a expectativa minha é muito boa. É a primeira competição minha e, se Deus quiser, nós vamos ter sucesso nisso. Muito bem, 12h34 da tarde, daqui a pouco tem muito mais para você, Debate das Feras no FM 90.7 e no YouTube, Rádio Band News Goiânia. Hora certinha do Brasil. Alô, minha gente querida, 12h34 da tarde. Gente, já está rolando a promoção de volta às aulas das lojas TBT+. Tem muitas novidades, grande estoque e preços imbatíveis para você comprar o material escolar 2023. Lojas TBT+, tudo em material escolar, escritório e para o seu lar. Decorações, utensílios e variedades para a sua casa. Volta às aulas é com as lojas TBT+. Se você encontra de tudo, lojas TBT+. Economia. Oferecimento Grupo